Amém, irmãos. Então vamos dar Vamos lá. início, né? É, Aldo, faz a oração inicial para nós aí, por favor. também. Tá. Pai, nós queremos mais uma vez agradecer o Senhor por esse dia, pela a graça, a bondade do Senhor que se renova com nossas vidas, Senhor. Pai, agradecemos assim como nós estamos reunidos em Teu nome, agradecemos por cada vida aqui, família representada. Ó Deus, também pelo privilégio que temos de poder estudar a Tua palavra, ó Deus, conhecer as Tuas verdades, Teus valores, Teus princípios, ó Deus. Abençoa cada um de nós, principalmente o irmão Éder, Deus, que vai ministrar a Tua palavra, ó Deus, que seja Amém. ricamente para nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. 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 É para Irmãos, os então, o microfone fica desligado ou fica ligado? Desligado, é. desligado. Espera aí, deixa eu ver onde que eu vou mexer aqui, gente. Nossa, deixa eu ver aqui. Será que... Amém. Irmãos, então a graça e paz a todos, né? Nós estamos aqui mais uma vez para podermos meditar na palavra de Deus, para desfrutarmos desse tesouro, né? É bom demais podermos estar em volta da palavra, em volta do ensino de Deus, porque isso nos fortalece a cada dia, nos dá um sustento, né, espiritual e nos firma mais na presença de Deus. É por isso que nós não cansamos, né, nunca de estudar a palavra do Senhor e sempre buscamos de Deus a direção para que possamos compreender, né, além da letra, mas conhecermos em espírito, né, a vontade do Senhor, para que desta maneira estejamos preparados para o dia vindouro, né, para o dia que iremos encontrar com o nosso Senhor. Esta é a promessa do Senhor, que Ele voltará para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar preparados para isso. E estar preparado é estar alimentando da palavra de Deus. Este período que não estamos tendo a oportunidade de estarmos mais presentes na igreja, né, fisicamente e pessoalmente, mas estamos tendo essa oportunidade de falarmos por uma rede, né, e isso nos aproxima também, nos dá mais a proximidade da palavra do Senhor, e o intuito, né, é que nós sejamos fortalecidos no Senhor através da sua palavra e impulsionados pelo Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode fazer isso em nós, só o Espírito Santo pode nos convencer, só o Espírito Santo pode nos fazer conhecedor, né, das coisas que Deus tem para nos mostrar. Na aula passada, irmãos, nós falamos sobre Ruth, né, os irmãos vão lembrar, e foi de uma forma muito profunda que nós olhamos, meditamos na palavra, falamos sobre esse sofrimento, né, que Ruth passou, desde todos os inícios ali, até ela encontrar ali uma direção, ela encontrar um verdadeiro caminho para ela, mas a sua vida teve momentos difíceis, né, recomeçando ali a vida entre os pobres. Falamos também que a busca, né, da segurança, o respeito, quando ela estava ali, cuidando da sua sogra, em momento algum ela deixou a sua sogra. Falamos a respeito deste cuidado que nós temos um para com o outro, e quando ela encontra também o seu verdadeiro homem, né, e deu-lhe honras, né, Boaz, ela casa com Boaz, e isso para nós tem um ensino maravilhoso, dando continuidade na história, né, e podemos agora, hoje, nós vamos falar a respeito do primeiro rei de Israel. Deus, ele escolhe um homem, e este homem, ele perde a bênção do Senhor. Há um texto que fala assim: ora, o Senhor, um dia, antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, profeta, né, dizendo: amanhã, a essas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, ao qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu
a Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Meus irmãos, o povo estava ali agora, eles estavam clamando ao Senhor, que eles pediam ao Senhor uma mudança no regime, né, político ali. Então, terminou a época dos reis, agora vamos entrar agora neste momento aqui, nessa época aqui, dos reis, né? Agora Saul ele vai reinar. Então, a época do juiz, só corrigindo, nós terminamos a época do juiz e agora nós vamos entrar na época dos reis. Então, o primeiro rei sobre Israel foi Saul. Um homem, né, que o povo clamou ao Senhor, foi um homem que teve assim uma capacidade enorme por Deus para exercer uma tarefa, liderar sobre aquele povo. Ele teve um comando, né, das 12 tribos, e teve muitas vitórias, mas a grande questão é que este homem, ele não tomou posse do que Deus tinha para ele. Ele fracassou e ele perdeu a bênção. Ele foi rejeitado pelo Senhor por ter desobedecido ao Senhor. Então, meus irmãos, ainda que o clamor chegue até Deus, mas se o homem não permanecer fiel ao Senhor, ele perde a bênção do Senhor. Assim aconteceu. Assim foi a história. A história nos mostra claramente que Saul, ele teve tudo, mas jogou fora. Então, cada um deles escreveu, então, essas páginas na história, de uma forma particular. Então, seus reinados, né, com muitas condições muito parecidas, né, então cada um teve um final diferente, determinado pelo Yahvé, pelo Senhor, né. Então, hoje nós vamos falar sobre a escolha e o coração de Saul. Como que isso aconteceu? Então, conforme o povo, né, Deus ele providenciou um rei. O povo pediu, Deus ouviu o clamor, então Deus foi e mandou. Então, um rapaz que saiu à procura de 2 jumentas extraviadas e pensou em consultar a vidente para saber onde buscá-la. Então, vamos colocar um pouquinho da história antes, né? Encontrou muito mais. Samuel, orientado por Deus, aguardava com uma botija de azeite sinais proféticos para confirmar sua escolha como o primeiro rei de Israel. Mais uma vez, o escolhido não era representante do clã mais poderoso, ao contrário, era do mais simples. Então, diz lá em 1 Samuel 9, 20 a 21, quantas jumentas que há, 3 dias se te perderam? Não se preocupe o teu coração com elas, porque já se encontraram. E para quem está reservado tudo o que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse, porventura, não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com tais palavras? Meus irmãos, foi uma surpresa ali para Saul. Saul também não esperava aquela coisa. Mas era uma escolha de Deus. Deus estava fazendo. Ele até fala, não, mas eu sou menor, né? A minha tribo é a menor, a minha família é a menor, eu não sou digno disso. Mas Deus prepara aquele homem para que ele pudesse, então, reinar sobre aquele povo, atendendo um pedido do povo, né? Então, esse primeiro momento foi reservado. Somente o ungido, seus servos e alguns servos do profeta sabiam o que estava acontecendo. Era uma coisa bem reservada. Então, Samuel convocou o povo em Mispá e, por sorteio, procedeu à indicação do rei. A forma conhecida deste pecado, desde o pecado de Acã em Jericó, né, que apontou um homem de grande estatura, mas não necessariamente desejou de ser rei. Tendo Samuel feito chegar todas as tribos, ele foi indicado, meus irmãos, por sorte, a de Benjamim. Então, foi desse jeito que colocou ali, ele ungiu Saul como rei sobre Israel. Em Samuel vem dizendo ainda, né, 1 Samuel 10, 20 e 23. E tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri. E dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram,
não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem vier ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Não tinha como ele esconder. Então, era para acontecer desse jeito. Deus estava atendendo um pedido. Então, houve agora, então, a transferência de autoridade, ela estava consumada. Israel tinha um rei, mas Saul não era unanimidade, né? Então, vamos ver o que a história vem dizendo. E declarou Samuel ao povo o direito do reino. Escreveu num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa, também Saul, e se foi para a sua casa, em Gibeá. E foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Porém, Saul se fez de surdo, não incomodou com aquilo. Então, agora a confirmação do reino, meus irmãos, vem agora através dos resultados dele como rei. E como que era? Eram as guerras que aconteciam, né? Então, as experiências que iriam acontecer ao longo da caminhada, ao longo das batalhas, iriam confirmar, então, o reino de Saul. Os amonitas cercaram a cidade, Jabes, Gileade, e ofereceram paz desde que a rendição da cidade, os homens tivessem vazado o olho direito. Né? Os anciãos da cidade pediram uma semana de prazo para responder e buscaram socorro em Saul, que ainda se ocupava, né, de suas terras como se nada tivesse acontecido, né, ocorrido. Abel tirou do atrocismo ali e convocou a assumir sua tarefa, né? Então ele estava assim, bem alheio, não é minha hora. Mas o Espírito de Deus se apossou de Saul. Então, meu irmão, quando ouviu essas palavras, e acendeu sobremodo a sua ira, né, porque ele ouviu lá que eles queriam trazer proteção, mas queriam furar o olho direito deles, daquele povo. Então tomou uma jumenta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel. Olha o que a Bíblia diz, né? De Israel, por intermédio de mensageiros que disseram: assim se fará os bois de todo aquele que não seguir a Saul e Samuel. Samuel, o sacerdote ali. Então, caiu o temor, né, do Senhor sobre o povo, e saíram como um só homem. Então ele disse: olha, aquele que não seguir Saul, aquele que não seguir Samuel, então vou fazer desse jeito, né? E assim se fará os bois de todo aquele que não seguir Israel. Então o pessoal ficou com medo. Ele falou: opa, peraí, tem alguém agora à frente. Então foi o quê? A liderança de Saul foi logo testada neste campo de batalha. E seu triunfo foi a prova de sua vocação. Então ele precisava ganhar a guerra ali para poder se confirmar ele como rei. Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-o para que o matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E disse Samuel ao seu povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o seu reino. Então ele precisava confirmar o seu reino através das batalhas, e também Samuel tinha que apresentar ele ao povo. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas. E Saul muito se alegrou, e ali com todos os homens de Israel. Então, mais uma vez, estava sendo confirmado, então, o reino dele. Meus irmãos, mas na caminhada de Saul, ele não andou conforme a vontade do Senhor. Quando é que Saul foi rejeitado? Por que Saul foi rejeitado? Nessa caminhada, o homem precisa prestar muita atenção, porque se ele
desobedecer o Senhor, ele perde a bênção. Ele é a mesma coisa, desobedeceu, rejeitou a orientação de Deus. Então, vamos ver aonde que foi o erro dele. Então, um ano após, os filisteus israelitas reuniram suas tropas para enfrentarem-se mais uma vez. Saul via seu exército desertar apavorado, enquanto os inimigos se fortaleciam. Então, ansioso, ao invés de guardar ali que Samuel viesse oferecer sacrifício, ele assumiu a tarefa e ele pecou contra o Senhor. Então, aí foi quando ele foi rejeitado. Ele não quis esperar Samuel chegar para fazer o sacrifício. Então, ele tomou a frente de Samuel. Ele fez algo que não era para ele fazer. Ele assumiu uma função que não era dele. E outra, fez esse ato antes de Samuel chegar. E Samuel tinha falado para ele que não era para ele fazer. Mas ele viu ali em aperto e não confiou no Senhor. Então ele falou, preciso fazer. Então vejamos bem. Então disse Samuel a Saul, procedeste neciamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrade e já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então foi aí exatamente a palavra da rejeição de Saul. Saul fez algo que desagradou o Senhor. Então, meus irmãos, essa atitude mostrou a fraqueza do caráter dele, sua inconstância. Desde quando ele se escondeu ali nas bagagens, Então, quando voltou para os campos de seu pai, após a aclamação, quer dizer, ele foi aclamado, em vez de ele ir assumir a função, não, ele se escondeu. Então, agora, ele mostra a falta de fibra para ser rei também. Então, é uma coisa em cima da outra, uma após a outra. No campo de batalha, Jonas, filho de Saul, mostrou-se um guerreiro corajoso que informou o exército de Israel a perseguir filisteus. Então, Jonas, ele vai e ele demonstra ali a fibra e como que deveria. Então, os israelitas venceram a guerra, mas Saul saiu com o seu prejuízo, com o seu prestígio arranhado ali. Meus irmãos, mais uma vez, a história, ela mostra que Samuel deu instruções claras a Saul, ordenando que reunisse o exército para combater os amalequitas, um povo nômade que atacaram traiçoeiramente Israel, quando eles peregrinaram rumo a Canaã. Então, já existia uma história deste povo contra o povo de Israel. Então, tendo vencido o combate, Saul não matou o rei Amalequita e permitiu que o povo recolhesse os despojos de guerra ao invés de destruí-lo pelo fogo. Então, isso aí foi um grande erro de Saul. Saul, ele não eliminou ali o rei Amalequita. E a palavra do Senhor vem mostrando de uma forma, então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo, arrependa-me de ter haver constituído Saul rei. Olha para você ver o que a palavra de Deus mostra. O Senhor, então veio a palavra do Senhor Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então, a parte de Deus já estava definido. Saul não poderia continuar mais. Então, Deus prepara um homem para que pudesse, então. Ainda nessa mesma situação, o que acontece? Samuel, ele vai lá, ele mata Agag e anunciou a Saul que Deus rejeitara como rei. Então, ele vai lá, faz o que tinha que ser feito e ele, então, volta e nessa volta e fala, olha, você está rejeitado agora. Então, são os passos da decadência
da rebeldia de Saul. O que ele aconteceu? Perdeu a comunhão com Deus, violou os mandamentos divinos, tornando-se uma pessoa rebelde. Então, você vê que é passo a passo. Meu irmão, ninguém cai da noite para o dia. Ah, é hoje, amanhã cai. Não, é passo a passo. Então, quer dizer, primeiro a pessoa perde a comunhão com Deus, depois ela passa não mais a seguir a palavra do Senhor, depois ela peca. Vamos lá. Outra coisa. A impaciência. Saul, ele foi impaciente. Ele não teve paciência de esperar. Não teve. Ele não esperou o profeta Samuel chegar. Fez algo que não era para ser feito. Então, isso foi impaciência. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser pacientes, que nós devemos ter perseverança, sermos pacientes, sabemos esperar no Senhor, sabemos cumprir tudo no seu tempo certo. Então, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra, né? Então, há tempo certo. Eclesiastes 3:1. Então, nós temos que discernir isso. Outra coisa, fez um juramento tolo que quase custou a vida de seu próprio filho, Jonathan, comeu mel, né? Então, Jonathan comeu mel. Então, ele pegou, disse que não era para ninguém tocar, ninguém comer nada naquele dia. Jonathan, ele chega e ele toca com a vara e ele come do mel. E então, o decreto é que quem comesse morresse, né? Mas ali, o povo chega e fala para ele que Jonathan tinha feito muita coisa boa, que não deveria, mas quase que o filho dele é condenado por um ato impensado do pai, né? Algo que ele fez, um juramento tolo, né? Que não precisava ter feito isso, o povo precisava se alimentar, estava em guerra, e ele então faz dessa maneira, mas foi poupado o filho. Então, meus irmãos, poupou o rei Malequita, olha, você vê, outro ato de decadência, poupou o rei Malequita e os melhores rebanhos daquele povo. Deus falou que ia eliminar tudo o rei Malequita. Ele fez mais ou menos. É quando o homem ele não executa as coisas da maneira correta, né? Então, meus irmãos, o que nós temos de ensinamento disso? Não perca sua coroa. O rei Saul perdeu. Então foi uma decadência na vida dele. Poderia ter sido confirmado o reino em Saul? Poderia ter sido um ótimo rei, né, ter dado continuidade na história, mas não, ele perdeu a coroa. Então, isso para nós, né, ensina também que nós devemos estar vigilantes a todo instante. Se Deus confia algo em nós, nós devemos segurar isso com toda a garra. Nós não podemos ir, né, de tempos em tempos, deixando de fazer as coisas, deixando de praticar as coisas, atender o que Deus está falando, as orientações do Senhor, cumprindo a sua palavra. Não podemos, porque quando nós fazemos isso, nós vamos decaindo, decadência, né? Então, nós vamos perdendo a bênção do Senhor, vamos distanciando do Senhor, consequentemente, nós vamos perdendo a bênção da coroa da salvação. Então, a coroa aqui, nós vamos falar que é o prêmio maior, que é a conquista maior, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, essa é a salvação. Meus irmãos, então somente 3 reis reinaram sobre as 12 tribos. Somente ele. Saul, né? Aí depois veio Davi, e depois veio Salomão. Então tá ali, Saul, Davi e Salomão. Então foi só esses que reinaram sobre as 12 tribos, depois o reino é dividido, né? Mas é uma história que não vamos chegar lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o concorrente ao trono, né? Quem vê ele? Então Samuel foi enviado por Deus à casa de Jessé, o belemita, né? E por dentro do seu belemita, né? Jessé, o belemita, por dentro dos seus filhos, ele escolheram o sucessor de Saul.
Então, o destino, meus irmãos, já estava traçado. O Senhor já tinha preparado todas as coisas, né? Então, agora, Yahvé, ele faria conhecida a sua vontade. Qual era a vontade do Senhor? Colocar uma pessoa que viesse atender a voz do Senhor. Então, Davi, ele foi ungido rei. Uma mudança espiritual se processou ali. O que a palavra fala? Vamos lá. Tomou Samuel o chifre do azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado Saul, o Espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, quer dizer, o Espírito do Senhor agora estava sobre Davi. E agora sobre Saul tinha um espírito que o atormentava. Veja como que é as coisas. Quando um homem perde a bênção do Senhor, o Espírito do Senhor sai dele, pode ter certeza, não habita ali. Não tem comunhão entre luz e trevas. Meus irmãos, mas Davi, ele cuidava, ele era um mancebo, né, jovem, cuidava do rebanho de seu pai, seus irmãos mais velhos, então estava no campo da batalha, porque era guerra constante. Então Jessé o enviou com suprimentos, e lá chegando, ele viu um gigante. Então, Davi já tinha recebido a unção, né, mas ainda não tinha chegado a hora dele assumir esse cargo. Mas ali, quando acontece, ele fazendo as coisas na casa do seu pai manda ele levar alimento para seus irmãos que estão lá no campo da batalha, né? E quando ele chega, ele vê um homem que estava afrontando o exército do povo. Então o rei, meus irmãos, oferecia recompensa, mas 40 dias era passado sem que alguém se dispusesse a descer ao vale. Por quê? Porque era um gigante enorme. Então, Davi e Golias. Então, podemos ver aqui a característica de um líder, né? E o líder é nato, não adianta, está na pessoa, né? E ele, então, ele vê aquela situação e ele fala assim, não, eu vou resolver isso, eu vou resolver. Quem é esse incircunciso, né, que afronta o exército do Deus vivo? Quem é esse? Então, eu vou enfrentar ele. Então, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então, ele tinha essa coragem, né? Ele tinha essa audácia de poder ir combater, um vigor espiritual. Então, nós podemos dizer que quando o Espírito do Senhor está sobre nós, nós somos capacitados, meus irmãos, a realizar as coisas nesta vida. Nós somos capacitados a enfrentar as batalhas nesta vida, batalha espiritual. Nós somos capacitados, cheios do Espírito Santo, para podermos enfrentar os Golias deste mundo. Às vezes a gente fala assim, gente, mas que luta enorme que eu estou vendo, né? Mas é verdade, é um Golias que nós estamos enfrentando. Então nós precisamos ter isso em mente, né, que com o Senhor conosco, nós vencemos os gigantes da vida, nós vencemos Golias, nós vencemos a armadura de ferro, né, a lança de ferro, tudo que é dele, tudo que é dureza, nós vencemos, e na simplicidade. Então nós podemos ver, então Davi se mostrou indignado e ofereceu para enfrentar Golias. Então, meus irmãos, Saul se mostrou reticente ali, falou, não, que isso? Mas diante da firmeza de Davi, ele deu-lhe essa armadura e enviou. Davi sentiu-se desconfortável com aquela armadura e jogou fora. Então, meus irmãos, é desta maneira que nós podemos ver. O que o mundo, né, tenta oferecer para que nós sejamos vencedores, não serve para a nossa batalha. São os recursos desta vida. Então, os recursos dessa vida não servem para vencermos a batalha espiritual que nós enfrentamos dia após dia. Então, para enfrentarmos a batalha espiritual, nós precisamos daquilo que o Senhor nos dá a direção, daquilo que vem da parte de Deus. Nós precisamos da bênção do Senhor, nós precisamos dos meios, né, da graça do Senhor, nós precisamos dos dons do Espírito Santo, nós precisamos das pedras, né, que atingem a distância. Nós precisamos daquilo que se chama revelação, a revelação do Senhor, a direção do Senhor, a bênção do Espírito Santo atinge a distância. Então, quer dizer, quando nós clamamos, nós pedimos ao Senhor uma bênção, nós atingimos, né, o alvo que está longe. O Senhor derruba o inimigo, o Senhor derruba todas as muralhas que está longe da gente. Então, atinge a distância.
Então, a funda que ele tinha na mão, as pedras que ele tinha na mão, o lançar dessa pedra, ele não precisava chegar encostado no inimigo, mas de longe ele já derrubava o inimigo. Então, meus irmãos, no clamor, quando nós oramos, nós pedimos a Deus, nós atingimos o nosso adversário à distância, e Deus nos honra, Deus nos dá bênção, Deus nos dá vitória, né? E diz ainda a palavra, né? Então, meus irmãos, aqui, ó, e foi contra Golias com sua funda de pastor, disparou uma das 5 pedras que levava e acertou a fronte, né, do gigante, e este, né, tombou desacordado e teve sua cabeça, né, tirada com sua própria espada. Então surgiu um herói para rivalizar com o rei, né? Mas por quê? Porque o Senhor já tinha dado uma bênção para ele já estava então com a bênção do Espírito sobre ele. Então Davi, meus irmãos, é determinado. Ele estava assim, olha, eu vou vencer. É esta característica, esta posição que Deus quer que nós estejamos cada dia mais. Ser um servo do Senhor determinado. Eu vou vencer. Quem é esse que ele acha? O meu Deus é muito maior. O meu Deus é superior a essas coisas. Então, Davi estava determinado porque ele sabia que Deus estava com ele, né? Que o Senhor iria honrá-lo, né? Então, nós também precisamos ter essa determinação. Às vezes nós titubeamos, mas não. O que fala? O teu servo matou tanto um leão como um urso, né? Então, um leão, né, que gosta de comer carne, um urso que gosta de ficar no frio, né? Então, leão, carne, né? Então, nós podemos dizer o matar, né, da carne, né, o matar do pecado, né, das coisas desta vida. O urso mostrando de frio, né, mostrando frieza espiritual. Então, nós precisamos vencer, então, a carne, o pecado, precisamos vencer a frieza espiritual. Então, o incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Então, Davi sabia que o exército do Deus vivo era algo maravilhoso, que não poderia ser afrontado de momento algum. Então, ele insistiu, ele vai me livrar das mãos deste filisteu. Ou seja, ele estava bem certo disso. Olha, o Senhor será comigo. E é desta maneira, meu irmão, o Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. É Ele que nos guia, né, a verdes passos verdejantes, as águas tranquilas. É Ele que faz isso conosco, né? Então, mas tem que ter uma determinação nessa batalha, viu? Meus irmãos, a batalha era em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Ele não estava indo, em momento algum, no nome dele, no nome do pai dele. Meu pai é Jessé. Então eu vou no nome do meu pai. Não, ele estava indo no nome do Senhor, né? O que diz a palavra? Tu vens a mim com espada, com lança e com dardo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Israel, a quem tens afrontado. Então neste dia o Senhor te entregará na minha mão, que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Então, por quê? Porque esta batalha estava no nome do Senhor. Meus irmãos, quando nós batalhamos as batalhas no nome do Senhor, nós temos a direção de Deus, nós temos a bênção de Deus, nós temos a ajuda, o auxílio do Senhor. Então, toda a terra sabe que há Deus em Israel. Isso acaba sendo, né, quando nós fazemos dessa maneira, acaba sendo um testemunho da nossa vida, daquilo que Deus tem feito em nós, um testemunho que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Senhor que cuida em todos os momentos. Por isso que a batalha tem que ser no nome do Senhor. Meus irmãos, os gigantes no dia de hoje, então, quando nós temos uma fé tão viva e eficaz, meus irmãos, no que Deus é capaz de fazer em nossas próprias vidas, então nós temos essas mesmas possibilidades. Então, porque é o mesmo Deus que cuidou dele lá no passado, é o mesmo Senhor que cuida de nós. Então, é capaz, então, meus irmãos, o Senhor é capaz de realizar algo maravilhoso, né, para que possamos, então, confiar no Senhor, confiar que Ele pode fazer as coisas, né, que confia em seu poder, pois nós precisamos confiar no poder do Senhor para vencermos os gigantes dos dias de hoje, que são muitos. Samuel diz ainda, né,
as mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, muito, meus irmãos, pois essas palavras lhe desagradaram em extremos, né? Ele disse: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe faltava senão o reino? Daquele dia, meus irmãos, daquele dia, Saul não via Davi mais agora com os bons olhos. Ele começou a perseguir a Davi. Então, o ciúme passou a tomar conta, o ódio, né? E injustamente, né? Injustamente. Davi era leal a ele, mas ele queria perseguir Davi por ciúme. Então, mas ele respeitou a autoridade real de Saul e não buscou o trono com as próprias mãos, entendendo que Yahvé o escolhera, quem que Yahvé então removesse. Então, na cabeça de Davi é o seguinte: foi o Senhor que me colocou, foi o Senhor que me ungiu, então o Senhor vai tirar ele. Não vai ser eu que vou lá e tirar ele. Então, esse era o entendimento de Davi. Então, entendimento correto, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a morte de Saul, meus irmãos. Então, antes da sua batalha contra os filisteus, ele já sem a bênção de Yahvé, né, Saul ele buscou uma necromante, né, para que trouxesse Samuel, né, do céu, a fim de aconselhá-lo, né? Então, porque ele queria o conselho de Samuel, né? Mas não foi a maneira correta. Agora ele pega, e Samuel já tinha falecido, e ele então vai e ele busca uma bruxa para poder que Samuel pudesse falar com ele. Então foi o último dos seus abomináveis pecados, né? Por fim, os filisteus cercaram a ele e seus filhos no alto do Monte Boa, sendo impossível escapar. Seu escudeiro se recusou a matar, embora ele pedisse, né? Embora ele pedisse. Falou: o quê? Então Saul, então, meus irmãos, não querendo infligir a Israel a vergonha de seu reino, e aprisionado, né? Ele se tornou um troféu agora de guerra. Ele renunciou à própria vida lançando sobre uma espada, ou seja, cometeu um suicídio, né? Achando que estava fazendo algo honrado. Os filisteus o decapitaram e puseram sua arma no templo de Dagon, que era um templo ali, abominável a Deus, e penduraram os corpos de Saul e de seus filhos nos muros de Bet-Seá, num ato de escárnio e impiedoso. Então, foi desta maneira que foi a morte dele. Meus irmãos, então os homens de Jabes, de Gileade, né, os mesmos que foram socorridos no dia da sua aflição ali sobre os amonitas, então, efetivamente, eles retiraram os corpos de Saul e de seus filhos e sepultaram os seus ossos sob um arvoredo em Jabes ali, e lamentaram, né, jejuando por 7 dias. Então, um nobre gesto, foi um nobre gesto de gratidão, ali póstuma, né, o primeiro rei de Israel, mas que teve um final muito triste, né. Então, a conclusão que nós temos dessa aula, meus irmãos, é que Samuel realmente apareceu a Saul depois de morto? Lógico que não. Trata-se de um espírito maligno se fingindo de Samuel. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por Tumim, nem por profetas, né? Urim, Tumim, e nem por profetas. Então o Senhor já não falava com ele, já não falava, né? Então perguntou Saul ao Senhor, então o Senhor já não falava com Saul. Então ele vai e busca isso. Então Deus definitivamente havia cortado todo e qualquer laço com o rei Saul. Foi rejeitado. Meus irmãos, essa prática de consultar os mortos era uma prática pagã totalmente repudiada pelos escritores e abominada por seu Deus. Lá em Êxodo, lá em Samuel. Então Deus não enviara o seu servo Samuel a falar com o rei, né, Saul, se ele próprio havia proibido esse tipo de comunicação, né? Então não era algo vindo da parte de Deus. Então lá em Levítico fala assim, ó, e Deus lhe deu um novo coração no espírito e Yahvé se apossou dele,
Mesmo assim, por causa da sua fraqueza e desobediência, Saul foi rejeitado, né? Então, fraqueza e desobediência são duas coisas que nós precisamos jogar fora da nossa vida, né? Fraqueza, nós devemos ser fortes no Senhor. A desobediência, nós devemos ser obedientes, porque o pecado, né, da desobediência, né, é algo que entristece o Senhor, né? Entristece muito. Então ele foi rejeitado. Então, para não sermos rejeitados, nós temos que andar na presença de Deus, cumprindo a vontade do Senhor. Então, a palavra diz também: ficarão de fora os cães, feiticeiro, os adúlteros, homicidas, os idólatras e todo o que ama e pratica mentira. O que acontece, meus irmãos? Esta prática, né, de consultar, né, igual ele fez aqui, quando ele busca ali, vai consultar o anacomante ali, quer ver? Igual eu falei um pouquinho mais atrás, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Fingir, traduz o espírito maligno, profeta. Eu perdi aqui. Quando ele vai fazer essa consulta, né? Então, essa prática de consulta aos mortos, né, por feitiçaria, ela é algo muito normal em revistas. É a prática comum nas histórias de quadrinhos, né? Um objetivo é tornar essa prática algo normal. Então, eu até separei uns aqui que eu achei. Então, ó, da Marvel, né, aquela história de revistinhas, né, aqueles quadrinhos, né, da Marvel, e que são feitos vários filmes depois, né, que tem ali aqueles Homem de Ferro, né, aquele pessoal lá. Então, lá nessas revistinhas tem uma mulher lá que chama Selene, né, Selene Gallio, é uma das antagonistas do X-Men, né, possuindo, né, uma série de habilidades e poderes especiais, além de ser uma bruxa poderosa. Então, a intenção é tornar isso bem normal, né, do adversário na nossa vida. Então, ele infiltra através desses canais. Então, sendo conhecedor de diversos feitiços, rituais e maldições, Constantine, né, é capaz de usar sua magia para ficar invisível, criar ilusões, falar com mortos e até mesmo viajar no tempo. A necromancia, né, necromancia é uma das habilidades do feiticeiro, né, então de falar com os mortos. Constantine, né. Outro também é que da Marvel é Elá, ou Helá, né, é a deusa da morte dos Asgardianos, é uma das grandes antagonistas de Thor, né, quem assistiu o filme de Thor, né, como poderemos ver em Thor Ragnarok, né, tendo Cate Blanchett interpretada a personagem no filme, né. Então, eles vêm sutilmente mesmo. Outra da Marvel, a Morgana, né, Lei Fey, aqui, a poderosa feiticeira Morgana, é uma das personagens mais pelonas, né, de Marvel, sendo uma antiga pupila de Merlin. Ela possui um grande intelecto de uma capacidade mágica tão poderosa que já foi cogitada para ser a maga suprema no lugar do Doutor Estranho, né? Então você vê que nesses filmes, né, mostra muito isso, essa prática que é condenada por Deus. Então eu quis mostrar isso aqui, mostrando assim, que isso é algo que desagrada. Então Saul foi rejeitado, né, para ser rei, Deus lhe deu um novo coração, um espírito de Yahvé se apossou dele ali, mesmo assim, por causa de sua fraqueza e obediência, ele foi rejeitado, né? Então, teve a experiência, teve, mas não cuidou da bênção do Senhor. É assim a nossa vida, se nós não cuidarmos, nós perdemos a bênção do Senhor, né? Então, agora, o reinado fica, a oportunidade foi dada para agora Davi, né? Mas ainda falando dessa oportunidade, responsabilidade exigida, então aquele a quem muito foi dado, muito foi requerido. Então Saul é um exemplo a ser considerado, um alerta da necessidade de obediência e fidelidade a Yahvé. Então a nossa vida precisa ser desta maneira, nós precisamos ser obedientes ao Senhor.
Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogara a consultar a necromante. Então, algo que abominou o Senhor. Então, esta foi a decadência de Saul. A decadência que agora passou, então, o primeiro reino agora passou para Davi. O reinado passou para Davi. Deus escolhe um homem que vai fazer as coisas conforme o coração dele. E isso vai ser um tema da nossa próxima aula, né? Nossa próxima aula aqui dessa apostila vai ser sobre, antes da divisão do reino, nós vamos falar agora sobre Davi, né? Vamos ter uma aula sobre um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que atendeu e que fez a vontade do Senhor. E depois vamos falar sobre as tribulações também de Davi. Mas é um tema da próxima aula. Amém? Amém. 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 Amém, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Essa aula é muito teoria, né? Sempre. Mas é sempre emocionante, né? Esse momento aí de Davi, Saul, sempre é uma... eu acho emocionante essa página toda aí da Bíblia. Aliás, eu gosto do Velho Testamento, eu leio mais o Velho do que o Novo. É um momento que mostra aquele que serve o Senhor é honrado, aquele que não serve fielmente, ele tem prejuízo. Né? É verdade. Amém. A gente tem visto tanto acontecer hoje, né, pastor Éder? A gente vê nessa política suja aí. Essa política suja. As pessoas, eles não têm dimensão, né, de tanta coisa errada que eles se filiam a tanta coisa errada, né? E ele vai só distanciando de Deus. Ele vai perder a bênção. É decadência mesmo. Amém, irmãos. Então tá. O irmão Álvaro orou no início, né? Sim. Então o pastor John podia orar encerrando, então. Tá. Amém. Pai, nós te louvamos, ó Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Amém, Jesus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor, por tua misericórdia, tem nos ensinado a cada dia, a cada momento, para que estejamos sempre bem próximos do Senhor, ou mais próximos do Senhor. Amém. Deus, nos faça com que realmente nós sejamos praticantes da tua palavra. Sim, meu Deus, sim, Senhor. A bênção que o Senhor nos confiou, Senhor. O Senhor derramou sobre a vida de cada um de nós. Deus, nós não percamos essa bênção, ó Senhor, mas que nós possamos te conhecer a cada dia, Pai, cada vez mais, nos aprofundando através da tua palavra. Sim. Que sejamos realmente vistos como homem, Pai, segundo o teu coração. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor, Pai, tem alegria, tem prazer de usar a cada um de nós. Amém. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Continuamos abençoando. Deus, continua abençoando também o pastor Edes, o Senhor, que o Senhor tem usado para nos ensinar. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Até semana que vem. Deus abençoe, irmãos. Amém. Até semana que vem. Agradeço a participação dos irmãos.